Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o encontro final da nossa série de encontros com a mitologia das Américas. Aula 12: O mito Inca como mandato imperial. Os Incas possuíam o maior império das Américas quando os espanhóis chegaram. Em 1532, abrigavam 6 milhões de pessoas e se estendiam ao longo da costa oeste da América do Sul, desde o que hoje é o sul da Colômbia, passando pelo Equador, Peru, até o sul do Chile, a leste por partes da Bolívia e a porção noroeste do que hoje é a Argentina. Aqui nós tínhamos muitos povos, muitas línguas, todos unidos pela capital inca de nome Cusco. Em alguns aspectos, é comparável ao Império Romano, pois foi conquistado por meio de vitórias militares. Era administrado com eficiência e, até certo ponto, tolerante com as religiões e práticas dos povos conquistados. Permitia que esses povos vivessem, pelo menos em parte, como viviam antes da chegada dos Incas, desde que pagassem, claro, seu tributo em bens e trabalho e cultuassem a principal divindade, o deus Sol Inca, juntamente com os seus próprios deuses. Os incas também eram, assim como os romanos, excelentes engenheiros e construtores, criando terraços para a agricultura e canais para a irrigação, além de erguerem os grandes monumentos que ainda hoje conseguimos ver no meio daquelas ruínas. Em termos das histórias que contavam sobre si mesmos, há uma outra semelhança notável com os romanos. Quando os romanos conquistaram todos os povos que eventualmente compuseram o seu império, absorveram e consolidaram suas histórias pessoais no que se tornou a grande história romana. A Eneida de Virgílio foi construída sobre as duas epopeias gregas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e Virgílio as incorporou à narrativa romana. Da mesma forma, os povos latinos, que se tornariam aliados, inimigos e súditos dos romanos, tinham suas próprias histórias, que Virgílio entrelaçou na sua própria epopeia. Uma epopeia que fez de Roma o ápice de todas as outras histórias, o propósito de todas elas, o fim prometido de tanta história que, segundo Virgílio, os deuses vinham arquitetando para chegarem a esse desfecho final. Os incas fizeram algo muito semelhante, podemos afirmar, com as histórias dos povos que incorporaram ao seu império. Todos eles tinham suas próprias histórias. Histórias sobre a sua criação, sua chegada às terras que habitavam, a sua história e os deuses que os ajudaram. E os incas pegam essas histórias e as entrelaçam na narrativa inca sobre como eles foram efetivamente escolhidos pelos deuses para vir até esses povos da forma como vieram. E dessa maneira, absorvê-los, governá-los para mútuo benefício. Essa é a história que nós vamos explorar nesse último encontro da série. Como Gary Urton afirma em seu livro Mitos Incas, a história dos Incas legitimou o seu domínio e validou a maneira como organizavam a sociedade. Para isso, eles se basearam no conhecimento, nas crenças e nas práticas das culturas anteriores à medida que as conquistavam. É provável, inclusive, que a razão pela qual os incas conseguiram unificar tão rapidamente todos os povos subjugados tenha sido o fato de estarem se apoiando nas instituições e práticas de povos anteriores, que haviam feito o mesmo, embora não em uma escala tão grandiosa. Nesse sentido, os incas também
podem nos lembrar dos romanos. Uma grande diferença, entretanto, entre as duas culturas é que os incas não tinham Virgílio. Na verdade, eles não tinham sequer escrita. Portanto, a criação do seu grande mito de poder e a sua natureza teve que ser numa ordem diferente. Eles registravam as suas histórias com um dispositivo chamado quipu, que era esse feixe de cordões coloridos com um nó, o mesmo dispositivo que eles utilizavam para fazer a matemática. Esses feixes eram guardados por especialistas chamados guardiões ou fazedores de nós, que podiam utilizá-los como mnemônicos, dispositivos para relembrar e narrar eventos e histórias do passado. Segundo os cronistas espanhóis que viram esses objetos em uso, eles permitiam ao guardião contar algo que aconteceu há 500 anos, como se tivesse acontecido ontem. E o conhecimento de ler as cores, de ler os cordões, de ler os diferentes tipos de nós, era transmitido de geração em geração, de modo que sempre haveria pessoas capazes de fazê-lo. Nunca descobrimos como eles conseguiam, então, as histórias incas que nós conhecemos são aquelas que foram todas registradas por cronistas ou escribas espanhóis, ou até mesmo por nativos que foram treinados pelos espanhóis para ler e escrever. Portanto, a maioria delas está escrita na língua espanhola. Muitas delas foram recitadas por pessoas que sabiam ler um quipu, ou por poetas da corte que transformavam os feitos de reis e rainhas em canções como forma de lembrá-los. Originalmente, elas teriam sido contadas ou cantadas em Quechua, a língua falada pelos incas e ainda usada em partes da América do Sul hoje. As canções teriam sido então traduzidas por escritores espanhóis que aprenderam o Quechua. Leitores, historiadores e mitógrafos sempre estiveram cientes dos muitos pontos em que distorções ou erros poderiam se infiltrar nessa transmissão. Por exemplo, como a maioria das nossas fontes eram cristãos católicos espanhóis, alguns deles até monges ou padres, é possível que os incas que contaram as histórias aos cronistas as tenham narrado de forma a agradar o escriba, ou que o escriba compreendesse o que ouviu de uma maneira coerente com a sua própria interpretação. E, é claro, é também a sua compreensão da verdade religiosa. Vários mitógrafos encontraram o que consideram influências cristãs que, de uma forma ou de outra, se infiltraram nesses mitos nativos. Seja como for, qualquer pessoa que trabalhe com esse conjunto de material se esforça para ler nas entrelinhas, a fim de separar o material nativo daquilo que é importado. E, além disso, tentar descobrir quais partes de uma história vêm de tradições anteriores e quais foram reinterpretações ou acréscimos dos incas feitos para justificar o seu império. A questão é importante porque, e isso vem de novo do livro de Gary Urton, havia tantos povos no Império Inca que era preciso haver alguma explicação para todas as diferentes vestimentas, línguas e culturas. Como tudo isso aconteceu? Cada povo teve sua origem ou todos vieram de uma mesma raiz, oriunda de um mesmo lugar? Existem mitos suficientes sobre cada povo para que qualquer um perceba que a maioria deles queria afirmar a sua singularidade, bem como as de suas origens e a de seus deuses. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos mitos incas que postulam uma origem única para todos os povos, permitindo-nos compreender a necessidade que tinham de que as pessoas pensassem como parte de uma sociedade única. Ou seja, que pensassem como se compartilhassem um passado comum e estivessem trabalhando em direção
a um futuro único, no qual os incas eram divinamente escolhidos para governar. O elemento comum que conecta esses mitos, esses dois tipos de mito na Brain da Verdade, acaba por ser, como se vê, o lago Titicaca, na Cordilheira dos Andes, entre o Peru e a Bolívia. É lá que, segundo esses mitos, o cosmos e os ancestrais de todos os seres humanos foram criados. Todos esses temas vão aparecer e reaparecer nos mitos que vamos analisar nesse nosso encontro de hoje. Vamos começar com o mito dos Colas, um povo que vivia a nordeste do lago Titicaca, quando foi assimilado pelos Incas. Eles falavam a sua própria língua, tinham suas próprias histórias sobre quem eram e como lá chegaram. Verônica Salles Rees, no seu livro De Viracocha à Virgem de Copacabana, Representações do Sagrado no Lago Titicaca, vai utilizar 16 diferentes fontes para criar o que ela chama de uma narrativa mestra sobre essas pessoas. Em resumo, a história é a seguinte: o deus criador Viracocha apareceu primeiro perto do lago Titicaca. Sua primeira criação incluía gigantes e animais. Ele estabeleceu regras para todas as criaturas, mas quando essas regras foram ignoradas, Viracocha enviou um dilúvio para destruir tudo. Ele transformou os gigantes em pedra, e então recomeçou dessa vez, criando todos os povos do mundo a partir do barro. Ele os enviou para o topo das montanhas, para rios e nascentes e para as cavernas. Depois viajou pelo mundo, chamando os diferentes povos para fora de seus esconderijos e dando a cada um seus próprios costumes, suas próprias vestimentas e suas próprias comidas. Quando terminou, desapareceu no mar. As 16 fontes que compõem esse relato sintético da história da criação de Uscola contêm alguns detalhes, algumas variações interessantes. Uma delas, por exemplo, vem mencionar que as pedras nas quais os gigantes foram transformados, quando a primeira criação foi concluída, ainda poderia ser vista em um sítio arqueológico chamado Tiahuanaco, onde estátuas maciças, muito maiores do que o tamanho natural, haviam sido deixadas por uma civilização anterior, da qual pouco se sabe. Uma ilha no meio do lago Titicaca foi posteriormente chamada de Ilha do Sol, porque acreditavam-se que ali Viracocha havia criado o Sol, a Lua e as estrelas. Um relato afirma que, ao criar os seres humanos, ele começou com modelos de pedra e pintou cada um com as roupas e os penteados característicos do seu povo, para que cada um tivesse uma identidade própria. Ao mesmo tempo, ele deu a cada povo sua própria língua, canções e os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Uma versão diferente conta que Viracocha moldou o seu novo povo em argila antes de pintar seus penteados e vestimentas. Depois, ele os teria enviado para o subterrâneo. Mantinha consigo 2 homens, seus filhos ou 2 dos povos que acabara de criar, e eles eram, em todo caso, heróis culturais. Em outros relatos, há mais de 2 companheiros, uma infinidade de divindades subordinadas. Nesses relatos, a maioria dos assistentes foi para o sul, enquanto Viracocha e seus 2 companheiros foram para o norte, e à medida que avançavam, convocavam os povos que haviam sido plantados em nascentes, cavernas e cumes de montanhas. Cada povo emergiu e se instalou no local que lhe havia sido preparado. Viracocha e seus 2 companheiros permaneceram tempo suficiente para instruir cada povo naquelas habilidades necessárias para a sua sobrevivência. O local de onde cada povo emergiu foi lembrado por eles e se tornou um lugar sagrado, uma huaca, ou local de peregrinação. Quando Viracocha e seus 2 companheiros chegaram à costa marítima, naquilo que hoje é o Equador, atravessaram a água a pé e nunca mais foram vistos. Os Colas
assim como outros povos do Império Inca, tinham suas próprias histórias sobre quem eram e de onde vinham os seus vizinhos. Eles também tinham relatos detalhados do que aconteceu quando Viracocha passou por suas terras, convocando o povo que ali vivia para emergir. Muito tempo depois disso, um outro homem passou por ali, tão parecido com Viracocha que poderia ter sido ele. De fato, em algumas versões, ele é identificado como o viajante que teria ali passado. Ao passar, segundo a história, ele curava os doentes, dava vista aos cegos. Quando chegou a um certo distrito habitado por um povo muito guerreiro, eles saíram e ameaçaram apedrejá-lo. Ele se ajoelhou e ergueu as mãos, e de repente caiu fogo do céu. O povo imediatamente implorou perdão e ele golpeou as chamas com o seu cajado, extinguindo-as. Ele continuou o seu caminho até chegar ao mar e então entrou nele. De acordo com uma versão, as pessoas que o viram entrar no mar lhe deram um nome que ele chama de espuma do mar. Essa história apresenta alguns paralelos muito óbvios com outras histórias de outras religiões. Em particular, há algo de cristão no Viracocha dessa versão, dessa segunda vinda de Viracocha. É mais um lembrete de que, dada a forma como esses mitos chegaram até nós e as várias mãos pelas quais passaram ao longo do caminho, existem, sem dúvidas, alguns elementos cristãos que se infiltraram aqui e acolá. A história relata, aliás, que as próprias pedras no local onde os guerreiros confrontaram Viracocha foram consumidas pelo fogo e se tornaram leves como cortiça, tão leves que os grandes blocos podiam ser erguidos com as mãos. Como uma curiosidade interessante, essas rochas, segundo a história, ainda podem ser vistas naquele local, e o fato de poderem ser vistas valida a veracidade da própria história. Uma outra história do Escola é interessante porque nela Viracocha é uma espécie de trapaceiro. Nessa história ele viajou por toda a terra, vestindo uma túnica muito suja, muito esfarrapada. Por onde passava, as pessoas o desprezavam e maltratavam por sua pobreza, apesar de ele estar criando coisas por onde passava, terraçando colinas, criando campos e formando rios. Mas um dia ele viu uma jovem tão bela que todos os homens da região, e todos os deuses também, a desejaram. Viracocha também. Ele foi até ela e perguntou se poderia acompanhá-la em sua jornada. Ela olhou para os seus trapos e disse: Mas é claro que não. Ele não desistiu, seguiu-a à distância para ver que oportunidades surgiriam. Um dia viu-a sentada embaixo de uma árvore trabalhando em seu tear. Transformou-se em um pássaro, voou até a árvore, perfurou um dos frutos com o seu pico e lá inseriu sua semente. Então deixou cair em seu colo. Ela o pegou e o comeu. Alguns meses depois, descobriu que estava grávida e que daria à luz a um menino. Ela era naturalmente ainda virgem. Sabia que aquilo devia ser obra de algum deus e então convocou todos os deuses. Todos apareceram com suas melhores aparências, porque todos desejavam aquela mulher. Ela então perguntou: Quem de vós sois o pai de meu filho? E ninguém respondeu. Então ela colocou o menino, que a essa altura já conseguia andar no chão, e disse ao pequeno: Encontre o teu pai, vá ter com o teu pai. E ele passou por todos esses magníficos deuses nas suas vestes suntuosas até chegar ao fim da fileira onde estava sentado o vagabundo maltrapilho, cujas investidas ela havia repelido. O menino pulou nos braços daquele vagabundo e o chamou de pai. Horrorizada, a mulher agarrou o filho, fugiu para a praia, onde mais tarde na história ela e o filho foram transformados em pedra. Viracocha, enquanto isso, continuou a procurá-la, pedindo informações a vários animais pelo caminho, e ele recompensava aqueles que
o encorajavam ou me davam boas notícias. E aos que não o faziam atribuía características indesejáveis, como fez com o gambá. Quando chegou à praia, seduziu uma das irmãs mais novas da mulher e escapou da mãe furiosa, alegando que ia urinar e nunca mais voltou. É uma fuga típica dos trapaceiros. John Beerhurst, que conta essa história no seu livro A Mitologia da América do Sul, afirma que existem tantos análogos dessa história por toda a América do Sul que ela deve ser originária da região. Mas ele também diz que a parte dos animais úteis e dos animais prejudiciais que não ocorre nas versões sul-americanas provavelmente vem de uma lenda medieval europeia. Jesus sendo perseguido por inimigos, por exemplo. Nessa passagem, ele também abençoa os animais que o ajudam e amaldiçoa os que não o ajudam. Mas o nosso ponto principal aqui é que, usando o conjunto dos mitos cola, podemos afirmar que existia uma mitologia plenamente desenvolvida nos Andes antes da ascensão dos Incas ao poder. Gary Orton afirma que podemos generalizar que havia uma crença pré-existente de que todos os humanos teriam sido criados no lago Titicaca por um criador chamado Viracocha. Cada povo, no entanto, identificava um local específico como o seu local de origem. E foi esse conjunto de mitos que os Incas absorveram, adaptaram e incorporaram às suas próprias histórias como forma de validar o seu direito de criar e governar um império. Ao analisarmos as histórias dos Incas, precisamos lembrar que, em certo momento, eles foram apenas um povo entre muitos na região que se tornaria o seu império. Eles não eram maiores, mais civilizados, melhores guerreiros ou administradores do que qualquer outro povo. Na verdade, eles admiravam algumas das conquistas do passado, da mesma forma que os astecas quando chegaram ao Vale do México. Assim, à medida que ascenderam ao poder, era importante para eles reivindicar algum direito ou mandato que lhes conferisse supremacia sobre todas as outras nações. Isso faz parte do trabalho que os seus mitos realizaram por eles. Verônica Salles Reese, cuja narrativa principal sobre os Colas consideramos há alguns minutos, relata a narrativa principal dos Incas dessa maneira, dois pontos. Em uma ilha no meio do lago Titicaca, o sol chamou os Inca e os adotou como seus filhos. Ele também lhes deu uma missão sagrada. Disse que, como todos os povos viviam na barbárie, estava enviando os Incas para trazer paz, abundância e civilização a eles. Enviou-os para o norte, para uma caverna perto de Cusco, de onde emergiram 4 irmãos e 4 irmãs, ou um irmão e uma irmã, dependendo da versão, vestindo ricas roupas cobertas de ouro e carregando sementes de milho. Eles também carregavam fundas, utensílios domésticos. Um dos irmãos, Manco Capac, também carregava uma vara de ouro que afundava completamente no chão, como um cajado, exatamente no ponto escolhido pelo sol. 3 dos 4 irmãos originais, na versão que tem 4, né, foram transformados em pedras e se tornaram huacas, portanto, locais de peregrinação. Manco Capac teve um filho com uma de suas irmãs e assim fundou a dinastia dos Incas. Assim como nas narrativas de povos antigos, existem detalhes interessantes e variações nas muitas fontes que compõem essa grande história. A variante mais frequente conta que os Incas foram criados ou adotados no Lago Titicaca, e então, como todos os povos em outros mitos de criação dos Andes, foram enviados para o subsolo para emergir de uma montanha que possuía 3 cavernas ou janelas. Quando chegou a hora de emergirem, os Incas saíram pela janela central e os outros povos pelas janelas laterais. O nome do local onde a caverna está situada era Paritacambo, ou Pacaritambo, a cerca de 32 quilômetros ao sul de Cusco. Pacaritambo, na versão mais comum, relata que os 4 irmãos e as 4 irmãs emergiram emparelhados, de maneira que cada irmão se casa com a irmã.
Eles fizeram alianças com os povos que emergiram das outras janelas e mais tarde com os povos que já haviam sido convocados por Viracocha. Então partiram em busca do lugar em que sua vara dourada indicaria para se estabelecerem. Testaram o solo com aquele cajado ao longo do caminho, procurando o ponto onde ele afundaria na terra. Durante a jornada fizeram paradas. Na primeira, o irmão e a irmã mais velhos conceberam um filho, que nasceu na parada seguinte. Em outra parada, perderam um de seus irmãos. Seu nome era Ayarkashi, uma pessoa difícil, turbulenta, cruel e destrutiva, que sempre colocava em risco as alianças que seus irmãos e irmãs faziam com outros povos. Então Manco Capac, o mais velho, enganou Ayarkashi, pedindo-lhe que retornasse à caverna de onde haviam emergido para recuperar alguns objetos importantes que haviam sido esquecidos. Quando Ayarkashi concordou e retornou à caverna, um servo o aprisionou lá dentro. O local já era uma huaca por ser o local de surgimento, mas agora era duplamente sagrado, com um dos irmãos sepultado ali para sempre. Logo depois, chegaram ao vale de Cusco, onde o seu cajado de ouro afundou completamente no chão e um arco-íris sela a sua recepção. Eles estavam em casa, mas antes que pudessem se instalar de vez, perderam outro irmão. Da montanha que domina o vale, ele voou para o céu. Quando retornou, disse que havia visitado o sol, que prometeu um grande destino para a família em Cusco. Ele então foi transformado em pedra e o local se tornou outra importante huaca. Após mais alguns atrasos, o restante dos irmãos e irmãs se mudaram para Cusco, onde foram recebidos pelo governante que lhes entregou a cidade ao se convencer de que o sol assim o havia decretado. Plantaram o milho que haviam trazido da caverna de onde emergiram. Mais um irmão foi transformado em um pilar de pedra, onde seria construída a praça central da nova cidade, e lá foi erguida uma outra huaca. E depois, claro, há variações das variações. Numa delas, o sol olhou para a terra, teve pena da barbárie das pessoas que nela viviam, que não sabiam tecer, nem fazer cerâmica, nem praticar a agricultura, e que viviam tão mal quanto a maioria dos animais. E então ele envia dois dos seus filhos, um homem e uma mulher, para o lago Titicaca. Disse-lhes que, ao emergirem, deveriam viajar na direção que desejassem, mas que continuassem a sondar o solo com a sua vara de ouro até encontrarem o local certo para se estabelecerem. O propósito desse cajado de ouro provavelmente reside no fato de que nos Andes o solo pode ser muito raso. Se encontrar um local onde a camada superficial do solo seja profunda o suficiente para enterrar o cajado de ouro, a agricultura poderia ali ser possível. O sol, contudo, tinha mais instruções para aqueles dois. Disse-lhes que quando as pessoas se tornassem seus súditos, deveriam tratá-las com misericórdia e justiça, como um pai trata seu filho. Da mesma forma, aliás, disse-lhe eles, exatamente como o sol cuida da terra. Para que pudessem realizar essa boa obra, ele lhes havia dito que nomeassem governantes sobre todas as raças e que todos se beneficiariam da sua instrução, boas obras e administração competente. Então eles emergiram do lago, viajaram para o norte até o vale de Cusco, onde a sua vara de ouro poderia ser enterrada. E de lá assumiram a tarefa de civilizar aqueles bárbaros ignorantes e foram tão prestativos e gentis que foram venerados como filhos do sol. E isso, de fato, acontece nessa história. Em muitas dessas versões, o sentimento de superioridade dos incas em relação aos seus vizinhos acaba sendo incorporado à narrativa como um reconhecimento dessa superioridade da parte dos outros povos. Os povos que eles encontram, incluindo até mesmo o governante de Cusco, vão perceber imediatamente que essas pessoas são talentosas, maravilhosas, dotadas de grande poder, de grande compaixão, e se submetem prontamente e com muita alegria e bom grado à figura de Manco Capac e ao resto da sua família. Nessas versões não há em absoluta necessidade de guerra, porque aqueles destinados a se tornarem povos subjugados sabem imediatamente que o domínio inca será tão bom para eles quanto para os incas. E assim, o grande desígnio do sol para os filhos se desdobrou nos altiplanos dos Andes. Uma consequência infeliz dessa
versão da história, no entanto, é que ela suprimiu a memória de culturas anteriores nos Andes, representando-as como bárbaros, como incivilizados. Elas se tornaram o que se tornaram nessa história por causa das ações de seus senhores, os Incas. Existe uma versão final dessa história muito diferente, que, segundo John Beerhurst, revela o cinismo e a manipulação que se escondem por trás de toda essa conversa de governantes benevolentes, reis benevolentes, súditos felizes. Essa versão conta que os irmãos e irmãs que emergiram da caverna e chegaram ao Vale de Cusco enganaram os habitantes locais, fazendo-os aceitá-los como filhos do Sol. Primeiro espalharam rumores de que o Sol estava prestes a enviar um de seus próprios filhos como governante. Depois confeccionaram uma deslumbrante armadura de ouro para Manco Capac e o fizeram emergir de uma caverna no topo da montanha com vista para Cusco. Ao nascer do sol, ele parecia um deus para os camponeses, que ficaram aqui, olha, maravilhados, impressionados, e Manco Capac desce a montanha como senhor de Cusco. O especialista acredita que essa é a versão em que os próprios incas acreditavam. As outras versões foram simplesmente divulgadas para consumo público, elaboradas, digamos, por assessores de imprensa. Gary Ayrton, um outro especialista que nós utilizamos para compor esse relato, preocupa-se com essa versão da história. Como podemos saber, ele pergunta de quem é essa história. Seria uma versão distorcida dos cristãos que registraram tudo isso, para quem todos os mitos pagãos são obras do diabo, criadas para enganar as pessoas? Ou seria uma história de dentro do império de pessoas que queriam questionar a legitimidade do domínio inca? Ou seria ainda uma história autêntica dos próprios incas que sabiam o tempo todo que estavam manipulando as histórias de outros povos para que a sua própria história se desenrolasse dessa forma? Ou, por fim, seria algo como uma Eneida de Virgílio, que explica uma situação que todos conheciam e que a longo prazo acabou sendo benéfica para o povo, mas como Virgílio fez escrevendo uma ficção para explicar como tudo aconteceu? Como os romanos ou os incas acabaram no topo, já que é mais fácil expressar certas coisas em uma ficção do que em uma narrativa histórica mais árida, são todas perguntas muito difíceis de nós respondermos aqui. Quaisquer que fossem os seus motivos, o fato é que os incas acabaram usando o mito para justificar o seu império, exatamente como os romanos. Isso pode parecer um desvio dos outros usos do mito que vimos estudando, não só nessa série, mas também em todas as outras séries de encontros com as mitologias. Mas, de certa forma, é um desfecho eficaz para as nossas discussões e um bom ponto de partida para nossa análise daqueles povos nativos das Américas. Kay Reed e Jason Gonzalez, na obra Mitologia Mesoamericana, afirmam que os mitos são verdadeiros porque descrevem, de forma literal ou metafórica, a maneira como as pessoas que os criaram percebem o mundo. Primeiro, descrevem o mundo tangível. Segundo, explicam esse mundo tangível em termos humanos que façam sentido para as pessoas que contam as histórias. E terceiro, interpretam esse mundo tangível de maneiras humanamente significativas, oferecendo justificativas e orientações para ações nesse mundo. Em quarto lugar, ao provocarem ações reais, provocarem ações reais, os mitos influenciam o mundo tangível de maneiras que, às vezes, confirmam a forma como as pessoas acreditam que ele seja. E, às vezes, forçam as pessoas a criar novos modelos míticos. Os novos modelos, por sua vez, vão estimular novos movimentos, novas ações. Os mitos incas que temos analisado fazem tudo isso, assim como tantos outros mitos que nós juntos estudamos. Alguns vão explicar por que o mundo é tão cruel e difícil. Alguns nos dizem por que precisamos dos xamãs. Alguns nos permitem matar animais que, de outra forma, seriam nossos irmãos e irmãs. Alguns explicam o quão divididos entre o bem e o mal os humanos são e nos incentivam a construir uma ordem que enalteça o bem e coopte o mal. Existem mitos que nos ajudam a entender de onde viemos, como chegamos até aqui.
Algumas histórias nos lembram que nosso mundo é bom, mas não perfeito, e que precisamos gastar nossas energias ajudando a mantê-lo unido. Outros nos explicam as complexidades da psicologia humana, a necessidade de reconhecer tanto a complexidade e os perigos, quanto os benefícios de vivermos juntos numa casa pequena com apenas um cômodo e uma lareira. Algumas nos lembram da nossa relação com os poderes maiores do cosmos e da necessidade de nos relacionarmos com eles de alguma forma. Alguns mitos nos lembram que os trapaceiros estão presentes em tudo, de modo que nada é tão simples ou fácil quanto poderia ser. Algumas nos lembram que o próprio cosmos é frágil e a necessidade de nutri-lo, mantê-lo vivo. Existem mitos que explicam por que fazemos as coisas do jeito que fazemos e o que pode acontecer se nos esquecermos de fazê-las corretamente ou se falharmos. Alguns explicam por que um povo acaba governando o outro. Já nos deparamos com todos esses mitos e muitos outros que nós analisamos. Todos eles eram verdadeiros para as pessoas que os contaram, e muitos deles ainda contêm verdades para nós, em pleno século XXI, mesmo que vivamos em culturas e mundos muito distantes daqueles das pessoas que as criaram. Os mitos são a maneira humana de compreender o mundo em que vivemos e nos explicar como devemos viver nele. Os humanos tentam compreender essas coisas desde que existem e as explicamos a nós mesmos, uns aos outros e aos nossos filhos, contando histórias, como fazemos desde que algum homem ou alguma mulher desconhecida contou a primeira história aos seus companheiros ao redor aqui de uma fogueira ou de uma caverna. Os povos originais das Américas, seja no extremo norte do atual Canadá, passando por todos os Estados Unidos, o México, descendo a Mesoamérica, entrando na América do Sul e agrupando até o sul extremo, na Patagônia, todos esses povos nos legaram um vasto tesouro de histórias, baseadas na sua compreensão de mundo, que ainda é, pelo menos em parte, também o nosso mundo, e que ainda pode nos falar através dos séculos por meio dessas histórias, por meio dessas verdades que esses povos acreditavam. Fazemos sempre um favor a nós mesmos, sempre que em espírito nos sentamos ao redor de uma das suas fogueiras e nas suas casas comunais para ouvir as histórias que esses nobres do passado, contadores de histórias, bardos, contavam aos seus e os faziam sonhar, recriar, imaginar e dar sentido ao mundo em que viviam. Para nós, é um prazer sempre estar com eles em encontros com a mitologia. Obrigado pela participação. Até uma próxima.